Uma programação especial aqui no Entre Nós, reconectamos a nossa rede com a Band News TV, então estamos falando não só para a Rádio Band News FM, mas também para todo mundo que está assistindo a gente pela Band News TV. Como eu havia falado mais cedo, hoje a gente recebe aqui o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, está em Brasília, na presidência da Câmara, ao lado dos meus colegas Túlio Amâncio e João Pedro Melo. Quero desde já dar boa tarde a todos, especialmente ao deputado Hugo Motta, novo presidente da Câmara. Parabéns pela conquista e muito obrigada por aceitar o nosso convite e falar com o Grupo Bandeirantes. Olha, é uma alegria poder estar aqui recebendo na presidência da Câmara dos Deputados nosso amigo Túlio, João Pedro, você, Adriana, e já cumprimentando também todos os telespectadores que nos assistem pela Rede Bandeirantes e também os ouvintes que nos escutam pela Rádio Bandeirantes, pela Band, através do sistema de rádio da empresa. Dizer que é uma alegria poder, nesse momento de início de trabalhos, dos trabalhos legislativos, estar conversando com jornalistas tão prestigiados e que têm tanta credibilidade. Estou aqui à disposição para podermos prestar contas aí ao nosso país e já desenhar aquilo que será a nossa linha de trabalho à frente da presidência da Câmara dos Deputados. A gente aqui agradece nesse dia de maratona de entrevistas e também de trabalho, abrindo aí a sessão do Congresso, a primeira sessão para valer, depois da sessão formal da posse de ontem. Vou fazer uma breve apresentação para o nosso ouvinte que não tem tantas informações, ou o nosso telespectador que não conhece tanto sobre o deputado Hugo Motta, que agora assume a presidência da Câmara. 35 anos, o mais jovem a ocupar esse cargo, mas não inexperiente. 4 mandatos consecutivos como deputado federal. Todo mundo que acompanha a política já sabia que ele seria o novo presidente da Câmara antes mesmo da votação. Conquistou 444 votos, um feito poucas vezes visto. Aliança do PT ao PL, uma ampla aliança que o elegeu presidente da Câmara. E agora o senhor tem a missão aí de transitar entre esses dois mundos, com visões de país, visões políticas, econômicas muito distintas. Então a gente vai abordar tudo isso agora ao longo dessa entrevista. Gostaria de fazer a minha primeira pergunta sobre o factual. A notícia de hoje, o ministro Flávio Dino marcou uma reunião, uma tentativa de conciliação com o Congresso para o próximo dia 27, para tratar das emendas parlamentares que renderam tantos conflitos, tantos embates no ano passado especialmente. A minha pergunta para o senhor é possível que STF e o Congresso falem a mesma língua sobre transparência no repasse, no uso desse dinheiro que é uma fortuna em emendas parlamentares? Por favor. Nós do Parlamento não temos dificuldade em discutir a questão da transparência. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, estará sempre à disposição para dialogar com os demais poderes, com o Executivo, com o Judiciário, no intuito de se encontrar uma solução para essa questão das emendas. O Brasil tem muitos desafios para o ano 2025. O melhor é que já agora, no início dos trabalhos, tenhamos a possibilidade de resolver através de um acordo, através desse entendimento que será buscado da nossa parte. Também entendo que na hora em que o ministro Flávio Dino nos convida para uma reunião, para uma conciliação, o intuito também me parece que é solucionar esse assunto e aí, de certa forma, entendendo qual é o modelo, claro que sem o Congresso abrir mão das suas prerrogativas, daquilo que nos é garantido pela Constituição, que é participar da indicação ao Orçamento Geral da União, podermos conseguir entender um modelo que traga mais transparência, mais rastreabilidade e possamos de uma vez por todas virar essa página para que nos dediquemos a uma agenda que venha produzir positivamente em favor do país. Presidente, aproveitando esse gancho, Túlio, teoricamente os técnicos... Desculpa só te interromper, só para ficar claro, que eu tenho certeza que os ouvintes que estão acompanhando a gente recebe muitas mensagens sobre isso. E a questão é possível que se chegue num modelo em que todos tenham acesso ao nome do parlamentar, o nome da instituição ou da prefeitura que vai receber o dinheiro e acompanhar esse caminho? Há uma dificuldade, uma resistência por parte de alguns partidos ou políticos de que essa transparência que o senhor já disse que defende, que ela de fato se torne uma prática no nosso país? Não há dificuldade alguma. Nós temos todas as condições de poder avançar nesse sentido.
Eu penso que esse é o sentimento da casa como um todo. Não há interesse mínimo de nenhum deputado, pelo menos de todos que eu conversei agora no período eleitoral, de esconder para onde esses deputados estão colocando os recursos. Por isso que eu estou aqui muito confiante de que chegaremos a um acordo no sentido de trazer mais transparência. Agora, o que precisamos também defender, Adriana, que é importante, é a transparência também para todos os poderes. Nós temos, por exemplo, o Executivo ainda editando decretos com 100 anos de sigilo sobre gastos, medidas que o governo toma. Nós precisamos adentrar também um pouco mais de transparência dentro do próprio Poder Judiciário, porque penso que isso fará bem ao nosso país. Essa é uma pauta que a sociedade toda pede. E essa transparência ela não pode ser relativa, ela tem que ser geral, tem que ser uma coisa ampla para que os cidadãos brasileiros que sustentam toda essa máquina pública tenham o acesso em tempo real de como os recursos públicos estão sendo empregados, estão sendo gastos. Presidente, só explicando para quem está nos acompanhando, nós temos um pequeno delay com a Adriana Araújo lá no estúdio, um segundinho no máximo, então qualquer problema na comunicação vai ser por conta disso, tá? Adriana, Renan, essa é a primeira entrevista do presidente, do novo presidente da Câmara, no gabinete dele, viu? Está recebendo o Grupo Bandeirantes aqui. Obrigado mais uma vez por nos receber. O senhor que foi eleito com 444 votos, como a Adriana disse, é muito voto, é um número muito expressivo. E o senhor teve como padrinho nessa campanha o então presidente Arthur Lira, né? Ele pegou o senhor pela mão e disse, vamos lá, o senhor vai ser o vencedor. Conversando com deputados na época da eleição, eles me diziam, Hugo Mota é muito jovem, tem 35 anos, o Arthur Lira vai agir ali por trás, vai ser uma eminência parda por trás do Hugo Mota. Então eu pergunto isso para o senhor. Qual vai ser a influência de Arthur Lira na gestão Hugo Mota à frente da Câmara dos Deputados? Olha, é importante registrar que o presidente Arthur cumpriu um papel muito importante e relevante enquanto presidente da Câmara dos Deputados pelos últimos 4 anos. E foi um dos grandes apoiadores e construtores que tivemos para a nossa eleição aqui na presidência da Casa, porque tivemos uma construção pluripartidária, uma construção onde praticamente todos os partidos, os maiores partidos, estavam representados no nosso bloco parlamentar, com exceção de 2 partidos menores, que acabaram também lançando candidato, mas demonstrando muita maturidade política. Num Brasil tão dividido, onde existe um radicalismo político ainda como consequência da última eleição em 2022, a Casa demonstrou que é possível sim encontrar alguma convergência na agenda da Casa em torno do nome de quem viria a ser o próximo presidente, e eu acabei conseguindo aparecer nessa construção como a pessoa que recebeu essa responsabilidade de conduzir a Casa pelos próximos 2 anos, com muito equilíbrio, que eu entendo que é o que se espera da nossa gestão aqui à frente da Casa. O deputado Arthur será, sem dúvida alguma, peça muito importante nessa engrenagem da nossa gestão, será uma pessoa que estará sempre ao nosso lado, conversando, dialogando. Será consultado? O presidente Arthur é um dos deputados mais experientes da Casa, conhece a Casa como ninguém. Eu não tenho dificuldade, eu tenho apenas 35 anos de idade e sei que para que eu erre o mínimo possível, vou precisar ouvir mais, não só o deputado Arthur, como todos os outros colegas. Eu sempre deixei claro que o nosso intuito é fazer uma gestão pautada no diálogo entre os meus colegas, os deputados e deputadas federais, diálogo com os demais poderes, com o judiciário, com o executivo, podendo cada vez mais buscar encontrar essa mesma convergência da eleição para a presidência da Casa na agenda, na pauta do dia a dia, para que a Câmara possa focar e se dedicar a uma pauta que seja a pauta que a sociedade espera de nós. Uma pauta para discutir a segurança pública, discutir a educação, discutir saúde, discutir geração de emprego e renda, discutir políticas sociais, discutir a sustentabilidade, discutir o agronegócio. Ou seja, a Câmara tem que ter uma agenda que a aproxime cada vez mais da população, e é nesse aspecto que nós vamos nos dedicar, conversando com os demais partidos, para que a nossa produção legislativa seja uma produção reconhecida pela nossa população. Bom, presidente, mais uma vez, boa tarde ao senhor. Eu queria perguntar sobre
a questão do rito já, né? Ontem o senhor combinou com os parlamentares como é que vai funcionar o rito da Câmara nesses próximos 2 anos e aproveitar também para perguntar qual que é a expectativa do senhor com relação à reforma ministerial, porque se falava muito ontem em alguns parlamentares que a gente conversou nos bastidores aqui da Câmara sobre aguardar uma possível reforma ministerial para, de repente, instalar as comissões permanentes da Casa. Vai ser isso mesmo? Como é que vai funcionar essa situação? Com relação ao rito, nós fizemos uma ausculta com praticamente todas as bancadas estaduais, as 27 bancadas dos 27 estados, para conversar um pouco sobre como nós poderíamos melhorar o funcionamento da Casa, trazer um pouco mais de modernidade, fortalecermos aqui sempre o debate. Nós somos a casa do enfrentamento das ideias e a Câmara dos Deputados não pode jamais abrir mão disso, o fortalecimento das comissões permanentes, poder agir com previsibilidade, com planejamento, os relatórios dos projetos que serão votados no plenário, pelo menos aí com a média de uma semana, alguns dias, esses relatórios precisam ser publicados, conhecidos pelos parlamentares, pelas lideranças partidárias, para que o debate possa se dar de forma mais produtiva no plenário e todos, absolutamente todos, inclusive a imprensa, acompanhar melhor aquilo que a Câmara está debatendo, aquilo que a Câmara estará votando. Vamos amanhã ter outra reunião de líderes, a de ontem foi apenas para fechar uma pauta curta dessa semana, amanhã devemos ter uma reunião mais longa, mas sempre deixando de maneira muito veemente, muito precisa que nós queremos ter uma gestão eficiente, uma gestão que produza, uma gestão equilibrada, uma gestão que esteja à altura daquilo que o Brasil precisa. Com relação à reforma ministerial, João Pedro, essa é uma pauta que o Executivo tem que tocar. Não cabe ao presidente da Câmara estar aqui opinando sobre isso ou dizendo que tem ou que não tem que fazer reforma ministerial. O governo tem que fazer uma avaliação se todos os ministros estão dando conta daquilo que o presidente da República espera da pasta de cada um e, a partir daí, ele fazer nessa avaliação a análise se é necessário ou não fazer uma mexida no governo. Vincular aqui a escolha de comissões, as nossas decisões dentro da Casa, a reforma ministerial, eu penso que não é o correto. Nós temos que ter, sim, uma boa relação com o Executivo. Estive como presidente ontem, ao lado do senador Davi Alcolumbre. O senador Davi é um amigo querido. Nós devemos ter uma sintonia muito fina entre a Câmara e o Senado, o que penso eu que vai ser bom para o Poder Legislativo, mas sempre deixando claro que há essa independência entre os poderes e essa pauta da reforma é uma pauta do Executivo que eu penso que o Legislativo não pode vincular o seu funcionamento ou o seu direcionamento a uma pauta que não é nossa. Mas com o senhor aqui eu não posso deixar de perguntar, já vou passar para a Adriana, o Republicanos quer mais espaço no governo? Quem do Republicanos o senhor vê numa reforma ministerial? Olha, não está na pauta do nosso partido essa discussão. Republicanos participa muito mais por uma relação pessoal do ministro Silvio Costa Filho do governo. Ele tem feito um grande trabalho no Ministério de Portos e Aeroportos, tem sido um ministro muito competente, que produz positivamente, penso eu, para o governo. E nas matérias que nós aqui tivemos a oportunidade de analisar, de votar nos últimos 2 anos, onde eu estava na condição de líder do partido, Republicano sempre foi um partido que entregou votos ao governo em matérias administrativas. Por quê? Porque a pauta do nosso partido, que é liderado e tão bem presidido pelo presidente Marcos Pereira, é de não termos nenhum tipo de movimento contra o país. Aquilo que é bom para o país, aquilo que é importante para o Brasil, contará sempre com o apoio do nosso partido. Então foi assim que nós nos comportamos, acredito que será assim que o partido vai seguir, mas sem essa discussão interna sobre mais espaço no governo, sobre mais ministérios. Repito, essa tem que ser uma análise do próprio Poder Executivo, de poder sempre fazer essa distribuição e divisão de espaços entre os partidos que colaboram administrativamente no dia a dia com a pauta do Executivo. Então eu tenho sempre dito que o Poder Executivo, o próprio presidente é quem tem que fazer essa análise, não cabendo ao presidente da Câmara estar opinando acerca disso. Adriana? Presidente, eu queria relembrar aqui um gesto do senhor no momento em que foi escolhido, eleito com 444 votos para se tornar o presidente da Câmara. O senhor repetiu um gesto de Ulisses Guimarães, valorizando ali no momento da promulgação da Constituição a força da nossa Constituição e da nossa democracia, e repetiu aquele gesto histórico de levantar a Constituição e dizer viva a democracia.
O senhor tem defendido uma harmonia entre os três poderes em toda a entrevista que concede. Mas, no entanto, vai discutir com os líderes e afirmou que vai levar isso para o Colégio de Líderes, a pauta da anistia às pessoas que atacaram as sedes dos três poderes no 8 de janeiro, com depredações que são interpretadas por boa parte do Supremo Tribunal Federal e pelo presidente Lula como uma afronta e um ataque à democracia brasileira. As urnas, uma tentativa de golpe de Estado contra um presidente legitimamente eleito nas urnas. Então, como levar um assunto desse adiante e, simultaneamente, defender a democracia? Como é que o senhor vai conciliar os apoios que teve, tanto da esquerda, do PT, quanto do PL, que pressiona para que esse processo, esse assunto da anistia, siga e avance na Câmara? Olha, essa é uma pauta que divide a casa. Todos nós sabemos que o PL tem o interesse que a anistia seja pautada e nós sabemos que o PT e os partidos de esquerda não têm interesse que essa pauta prospere aqui dentro da Câmara dos Deputados. O que eu tenho dito é que o presidente, que tem o poder da pauta, ele não decide sozinho acerca de tudo que vai ser votado aqui na casa. Nós dividimos essas decisões com o Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes, com a sua representatividade, é quem, ao final, com a anuência do presidente, estabelece os projetos que deverão ser votados ou não. Como esse projeto tem uma grande polêmica em torno dele, e concordo com você, Adriana, quando você fala sobre a questão da harmonia entre os poderes, esse projeto traz uma tensão, sim, com os demais poderes, acaba aumentando, vamos dizer, esse tensionamento que já existe, por isso devemos ter muito cuidado, é um tema muito sensível, para que isso não venha atrapalhar esse diálogo que nós queremos que cada vez seja mais forte entre as instituições. Mas enquanto presidente da Casa, eu também não posso ignorar uma pauta de um partido, o maior partido da Casa, que é o Partido Liberal, que é o PL. Então nós vamos conduzir com muita responsabilidade, sem arroubos, com muita cautela, para que a votação ou a perspectiva de uma votação de um projeto tão polêmico não vir a atrapalhar aí o relacionamento que deve sempre existir de maneira respeitosa entre o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Com calma. Presidente, com tempo. A gente sabe que estamos aí próximos. Desculpa, Adriana, pode falar. A gente tem Adriana. esse probleminha do delay, mas só para insistir em relação ao tempo. Quando o senhor fala com calma, é com um tempo que não esteja atrelado ao calendário eleitoral, porque o senhor será o presidente da Câmara que vai conduzir o Congresso até uma eleição presidencial. E a gente sabe que quanto mais próximo a gente estiver de uma eleição presidencial, esse assunto vai ferver ainda mais dentro do Congresso. E que o intuito do ex-presidente Jair Bolsonaro, embora oficialmente fale que não, o intuito dele é estar apto a disputar uma eleição. Então, esse calendário desse assunto tem que estar desatrelado de um calendário eleitoral? O dia a dia aqui da Câmara, do Senado Federal, ele deve e vai funcionar independente daquele que é o calendário da eleição do ano que vem, do ano de 2026. Não há como atrelar a pauta daqui ao calendário eleitoral. Então, o momento de discussão, a forma como nós vamos fazer, nos debruçar sobre esse assunto, será ali dito e traçado no Colégio de Líderes nas próximas reuniões, sem haver uma data certa para a pauta, ainda não há nenhum estabelecimento nesse sentido, porque nós vamos fazer essa ausculta aos líderes, a forma como isso poderá se dar ou não, para que a partir daí tomemos a nossa decisão. O que eu quero tranquilizar o país é que eu serei sempre um presidente muito moderado, Adriana. Não terá da nossa parte nenhuma decisão tomada de forma impensada ou tomada de forma repentina. Então, esses assuntos que são ainda mais delicados, digamos assim, é que nós vamos agir com ainda mais temperança, com ainda mais calma, porque nós temos um Brasil para produzir em favor dele. Nós temos um país com mais de 200 milhões de pessoas que têm problemas, que precisam de soluções e que a Câmara dos Deputados, penso eu, deve se dedicar a essas pautas produtivas e pautas que estão e estarão alinhadas sempre àquilo que a nossa população, que o nosso povo espera.
O senhor já falou hoje em outras entrevistas que não tem nenhum problema com a articulação do governo, tanto com Padilha ou outros ministros que façam parte em algum momento dessa articulação. Mas como o senhor vê esse movimento do Centrão de querer colocar na liderança do governo um representante desses partidos de centro? O senhor vê como um gesto que seria bem-vindo por parte do governo? É necessário um representante é necessário menos PT nessa articulação política, seja aqui na Câmara ou até mesmo na SRI? Olha, essa é uma análise que tem que ser feita pelo Poder Executivo acerca das entregas que são feitas por quem está ocupando esses cargos no momento. Se o presidente se sente feliz com o seu ministro das Relações Institucionais, se sente feliz com o seu líder do governo aqui na Câmara, no Congresso Nacional, no Senado Federal, não cabe a nós interferir nisso. É muito mais uma análise, na minha avaliação, se eu fosse presidente, que eu faria sobre a produtividade, sobre as entregas que são feitas. É importante também registrar que a SRI, a Secretaria de Relações Institucionais, representa, na minha avaliação, um dos cargos mais difíceis da República, pela quantidade de demandas intermináveis que chegam todos os dias para que o ministro tenha a condição de buscar as soluções para as mesmas. Nós brincamos aqui que é um cargo que você entra já com prazo de validade. Se você for competente, você estende um pouco esse prazo, mas você não consegue ficar o tempo todo ali na SRI, porque realmente é um cargo muito demandado e com um poder de atuação, às vezes, muito limitado. Esse tempo do Padilha já deu, o senhor acha? Não, o Padilha, eu tenho repetido isso, eu tenho uma boa relação com o Padilha, né? Me dou super bem com ele, me dou super bem com o Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, né? Foram pessoas corretas nessa nossa construção da eleição. Mas a avaliação que penso que o governo tem que fazer não é só na questão política, o governo tem que fazer uma avaliação geral. São quase 40 ministérios, o presidente pode fazer uma avaliação um pouco mais abrangente sobre como cada ministro está tocando o seu dia a dia, sobre como cada ministro está produzindo em sua pasta, e se ele estiver satisfeito, não tem por que ele fazer nenhuma mudança. Se ele entender que precisa fazer algum ajuste, aí ele vai decidir a forma que vai fazer esse ajuste, se vai conversar com os partidos, se vai fazer uma reforma por conta dele ou escutando apenas o PT internamente. É uma decisão que é muito mais do Poder Executivo do que do Poder Legislativo. Mas o Legislativo, ele dá um pitacozinho ali, tem uma negociação que a gente sabe. O senhor, pelo que eu entendi, o senhor está dizendo, olha, não precisa ser SRI, mas pode ser outro ministério. O Legislativo opina quando é chamado. Então não tem como eu aqui estar falando sobre uma reforma ministerial se eu nunca fui chamado para tratar desse assunto. Então eu nem sei se essa reforma realmente vai acontecer ou não vai. Então, para que não se coloque algo em cima de especulações, para que erros não sejam cometidos, nesse momento, o mais prudente, penso eu, é me dedicar aqui na estruturação desse início do nosso ano à frente da presidência da Casa, para que cumpramos a nossa função, a nossa obrigação de conduzir a Casa com muita responsabilidade e procurando o máximo possível ser producente em favor do país. Bom, presidente, o senhor falou agora há pouco que tem proximidade com alguns ministros, né? Inclusive em outras entrevistas hoje o senhor falou a respeito de Fernando Haddad, que o senhor tem uma certa proximidade. Eu queria saber duas coisas. A primeira, como está essa discussão, se já tem essa discussão a respeito das pautas econômicas do governo que vão tramitar aqui dentro da Câmara, e mais que isso, como é a relação do senhor com o presidente Lula? Olha, tenho sim uma relação de proximidade com o ministro Haddad, até mesmo antes de se falar em candidatura à presidência da Câmara, porque na condição de líder nós discutimos com o ministro por várias vezes a agenda lá no próprio Ministério da Fazenda. O Republicano nos ajudou muito nessa agenda implementada e aprovada pelo governo aqui na Casa, e entendemos que o ministro Haddad vem cumprindo o seu papel dentro do governo. Onde é que eu acho que às vezes está tendo ali um ruído? É que a agenda do ministro Haddad, que é uma agenda que quer tratar um pouco mais firme da responsabilidade fiscal, discutir a questão do corte de gastos, discutir as despesas, o ministro tem ficado vencido por decisão política interna do governo, né? Isso tem sido, na minha avaliação, ruim do ponto de vista econômico e gerado toda essa instabilidade que nós vimos, infelizmente, no final do ano, com o dólar disparando o seu preço, com a taxa de juros também crescendo, obrigando o nosso Galípolo, o presidente do Banco Central, já a inaugurar a sua gestão no Banco Central
com o aumento da nossa taxa de juros, e nós precisamos discutir isso de maneira mais racional. E o Congresso Nacional está pronto para cumprir esse papel. Nós entendemos que sempre é bom, sim, fazer investimentos, fazer política de transferência de renda, mas quando isso afeta a credibilidade do país, quando isso faz com que a inflação tenha risco de voltar de maneira desordenada, que o dólar dispara, que a taxa de juro, da mesma forma, também tem uma alta. Tudo isso vai inviabilizando economicamente o país, travando os investimentos, segurando a geração de emprego, a geração de renda, a nossa moeda perdendo valor e a nossa economia numa situação de muita instabilidade, porque olha para o futuro sem ter a segurança do que vai acontecer com o país. Se o governo ajusta um pouco isso, não é? Fortalece ainda mais o ministro Haddad, eu penso que aqui no Congresso ele terá ainda mais apoio para que essa agenda possa ser tocada, porque é uma agenda que é boa para o país, e também não tenho dúvida de dizer que o próprio presidente, o seu próprio governo, irá colher os frutos positivos, se assim decidirem fazer de agora por diante. Mas o presidente já disse em entrevista coletiva recente que novos ajustes não estão no radar. Se chegar uma proposta de aumento de imposto, algo desse tipo, como o senhor recebe aqui? Nós vamos respeitar e receber todo e qualquer projeto, toda e qualquer iniciativa que venha do Executivo. Não está aqui também dizendo o presidente da Casa que esses projetos serão aprovados. Há uma certa resistência na Casa, até porque nós votamos nos últimos 2 anos muitos projetos que ajudaram a aumentar a arrecadação, tanto é que em 2024 aí, o Brasil bateu o recorde de arrecadação, demonstrando que essas medidas que nós votamos aqui foram medidas importantes para ajudar nesse sentido, mas não vemos que a saída está por aí. Se nós votarmos aqui aumento de carga e cada vez mais projetos que venham a afugentar, digamos assim, do ponto de vista do setor produtivo, aqueles que produzem no país, que ajudam a pagar essa grande conta da carga da máquina pública, nós vamos estar, na verdade, desestimulando a economia. Os deputados têm a consciência que agora é o momento do governo fazer o dever de casa, de poder discutir onde vai cortar um pouco os gastos, vai segurar um pouco as despesas públicas, porque é a sinalização que o setor precisa para poder entender que a responsabilidade fiscal é um pilar importante para o governo. O governo precisa sinalizar isso. Se isso vier a acontecer, eu penso que esses indicadores todos, esse estresse todo que nós tivemos no final do ano, nós conseguimos normalizar um pouco mais a agenda durante o ano 2025 e aí todo mundo sai ganhando. Nessa pauta de aumento de encargos, de aumento de tributos, eu vejo a Casa resistente a entrar nessa agenda, até porque entendemos que ao longo dos últimos 2 anos, muito já foi votado nesse sentido e nós estamos vendo que não está tendo efeito prático, não está resolvendo a questão econômica do país. Presidente, Adriana, eu sei que seu tempo está chegando ao fim, mas eu vou pegar a senha para as 2 últimas perguntinhas, então. 2 assuntos importantes, começo aqui com a minha pergunta, que é o seguinte. Embora o senhor tenha respondido na última pergunta que fiz, que vai tentar desatrelar a pauta do Congresso do calendário eleitoral, a gente sabe que muitas pautas de costume, à medida que esse calendário avança, interessa aos partidos de direita levar essas pautas adiante, porque mantém a militância, enfim, ativa. E uma dessas pautas é a PEC do aborto. Então, eu queria saber exatamente a opinião do senhor sobre essa PEC, que pode tirar das mulheres vítimas de estupro, com risco de vida, o direito legal ao aborto. Qual que é a sua opinião e como vai ser conduzido? Olha, Adriana, essa é uma pauta, a pauta de costumes, não só o assunto do aborto, mas a legalização de drogas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tem uma série de assuntos e temas que sempre são trazidos aqui para o parlamento e que nós sabemos que são pautas muito mais individuais, pessoais de cada um, onde nós não conseguimos muitas vezes avançar com essas pautas porque entendemos que aqui na Casa há sempre uma divisão nesse sentido e muito mais se faz barulho do que efetivamente se muda alguma coisa no sentido da legislação. Com relação ao aborto, nós temos já uma legislação no país vigente que tem lá as possibilidades onde o aborto é permitido, em caso de estupro, em alguns casos excepcionais, digamos assim, inclusive isso já sendo debatido até pelo próprio
Supremo Tribunal Federal. Qualquer mudança que você faça nessa legislação sempre vai gerar uma polêmica muito grande. E eu disse, inclusive na minha eleição, em entrevistas que eu pude conceder antes de chegar à presidência, que essa pauta de costumes, ela muitas vezes nos demanda muita energia e nós, ao final do dia, não conseguimos produzir algo que você entenda que o país está convergindo sobre esse ou aquele sentido sobre a matéria. Por isso, o cuidado e também o receio de não deixar que essas pautas contaminem todas as outras pautas que poderiam aqui estar sendo tratadas, que quando nós trazemos a pauta de costumes, acaba, de certa forma, atrapalhando o dia a dia aqui da casa. Então, da nossa parte, da presidência, nós vamos evitar o máximo possível adentrar em pautas desse sentido, porque entendemos que o foco deve ser outro, nós devemos tratar de economia, de outros assuntos que, penso eu, o Congresso pode colaborar muito mais com o país, e eu defendo sempre o respeito a todos, o respeito a quem pensa diferente, com relação à opção religiosa, à opção sexual, a tudo. O Brasil é um país que sempre conviveu bem com essa diversidade, nós não estamos aqui para doutrinar ninguém, nem em um sentido, nem muito menos em outro, e não é o papel, penso eu, do Estado, não é o papel do Parlamento estar entrando nessas questões. A minha segunda senha eu vou passar aqui para o meu colega, Renan Suquevicius, que está todo dia comigo no ar, aqui na Rádio Band News FM e também na Band News TV. Presidente, obrigado por responder às nossas perguntas. Eu quero falar sobre 2026 com o senhor. A pressão, evidentemente, desse tema recai sobre o presidente Lula, pensando na reeleição, mas eu queria perguntar para o senhor sobre apoios. O senhor é do Republicanos e há um nome muito importante dentro do partido do senhor, Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que aparece nesse leilão aí das apostas como um presidenciável. Que apoio o Republicanos pode dar em 2026? Que configuração a gente pode esperar para esse ano eleitoral? Olha, o Tarcísio tem feito um grande governo à frente do Estado de São Paulo, um governo que é reconhecido pela população paulista, por quem entende de gestão pública. E para nós não é uma surpresa, porque Tarcísio, por onde passou, sempre procurou fazer grandes trabalhos. Foi assim enquanto ministro, foi assim enquanto esteve no DENIT, sempre demonstrando uma capacidade de gestão muito grande, muito forte. Eu não tenho dúvidas que Tarcísio será um nome que vai disputar a presidência da República. Eu só não sei se será agora em 2026, até porque ele tem direito à reeleição, deve ter uma reeleição digamos assim, tranquila, porque haverá o reconhecimento à sua gestão, ao que ele tem feito à frente do governo de São Paulo, e pode ser que ele opte por disputar a reeleição. Com relação ao cenário de 2026, nós temos dois grandes líderes em polos opostos, que é o presidente Lula, que vai discutir se vai disputar a reeleição ou não, e o presidente Bolsonaro, que é o líder da direita, que também irá discutir com certeza a sua elegibilidade, tentando assim estar apto, e acredito que se tiver, o Bolsonaro não vai abrir mão para nenhuma outra candidatura. Então, quando temos esse cenário, é muito difícil surgir outro nome entre esses dois líderes, até porque o governador Tarcísio tem uma ligação muito próxima de ministro que foi e apoiado que foi por Bolsonaro para se tornar governador de São Paulo. Então, toda e qualquer discussão acerca de nomes passa pela construção que esses dois líderes irão capitanear, cada um em seu polo, cada um em seu lado. Então, acredito que estamos ainda um pouco longe da eleição, temos que ter um pouco de cautela, mas o que eu vou trabalhar e defender é que o período eleitoral não contamine aqui a pauta da casa. Nós temos que produzir positivamente em favor do país. A questão eleitoral ela deve ser discutida no momento certo, e quanto mais esse período eleitoral ficar para ser discutido em 2026, o Brasil sairá ganhando, porque nós temos agora, no momento, que produzir positivamente em favor das pessoas, principalmente que mais precisam, em favor dos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Adriana, daqui a gente vai ter que encerrar a entrevista então com o presidente da Câmara. Só para dizer que não cutuquei um pouquinho, o senhor publicou hoje na rede social que o boné é para ser usado no sol. Se o senhor estiver no sol, o senhor vai usar um boné verde ou um azul? Não, eu quis fazer uma alusão ao momento ontem de abertura dos trabalhos legislativos, onde tivemos aqui meio que uma disputa de um lado e de outro, usando esses bonés. E não é isso que a população brasileira quer da casa, né? Eu penso que nós temos muito mais problemas para discutir, muito mais coisas a fazer do que estarmos aí
nessa disputa Na guerra que não vai produzir absolutamente nada. Então, visando encerrarmos essa pauta aí de vez e trazermos um pouco mais de maturidade, de racionalidade para o dia a dia da casa, eu fiz essa postagem sempre visando o melhor e o bom funcionamento do Parlamento brasileiro em favor da população. E a gente agradece a participação do senhor. O Grupo Bandeirantes, tanto TV e as rádios, estão à disposição sempre que o senhor quiser falar à população brasileira. Agradecer a você, Túlio, ao nosso João Pedro, a Adriana, ao Renan, cumprimentar também toda a direção do Grupo Bandeirantes e dizer que vamos estar aqui sempre à disposição para estar conversando com o povo brasileiro e prestando contas do nosso trabalho à frente da presidência da Câmara dos Deputados.